Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a Terra e o Universo, né? Que é essa temática que nós estamos estudando, né? E a gente vai ficar de olho no céu. Quero que vocês aprendam alguns conceitos que já devem ter aprendido lá em outras séries, mas que aqui vão se fixarem melhor. Primeira coisa, o que é a rotação da Terra? É o movimento que está associado à ocorrência de dias e noites. Quero que vocês lembrem-se de enquanto a Terra faz um giro em torno de si mesmo, né? Esse movimento é resultado desse giro, né? E acontece diariamente, no qual o Sol e outros corpos celestes, né? Eles se deslocam, vou botar aqui o do ladinho para vocês ficarem melhor visualizar a imagem. Eles se deslocam em leste para oeste, né? E é um movimento aparente, esse movimento é resultado do giro que a Terra dá em torno do eixo imaginário. Esse eixo imaginário que a Terra gira em torno de si é chamado de rotação na Terra. É uma linha imaginária e que atravessa o globo do polo sul ao polo norte, né? Então, ela faz esse giro de rotação em si mesma. Isso resulta o quê? Os dias e as noites. A Lua, por exemplo, não sai de lá. O que é que acontece? Acontece a claridade do Sol. Então, enquanto é dia aqui, lá do outro lado do planeta é noite, porque a Terra está girando, fazendo um giro, né, por esse eixo de rotação, certo? Está aqui visualizada a imagem. E o que é a translação? Já a translação é o movimento que está relacionado à sucessão das estações do ano, certo? Então, o movimento em que a Terra faz ao redor do Sol, em sua trajetória ao Sol, é chamado de translação. A Terra ela apresenta outros movimentos além da rotação. Qual é ele? Esse deslocamento em torno do Sol, que recebe o nome de translação. A trajetória da Terra ao redor do Sol é chamada órbita terrestre. Ela é aproximadamente circular, deixa eu sair daqui para vocês visualizarem, e ocupa uma posição pouco deslocada do centro para o círculo. Esse movimento de translação resulta no que a gente chama de estações do ano, certo? Essas estações do ano acontecem no decorrer em que acontece essa trajetória da Terra ao redor do Sol, né? Então, nós chamamos de ano, né, esse período em que a Terra leva esse tempo, né, para dar essa volta completa ao redor do Sol. Consideramos somente os dias a cada 4 anos que se acumulam. Um ano, considerando somente os dias, a cada 4 anos se acumulam aproximadamente 24 horas. Todo dia sobe um pouquinho de tempo desse giro. Não exatamente 365 dias. Não exatamente 24 horas, mas sobra sempre um pouquinho de tempo. Esse tempo somado de 4 em 4 anos resulta um dia. Esse dia é acrescentado no calendário. É por isso que existe o ano bissexto, que é o ano em que o mês de fevereiro não tem 28 dias, e sim 29 dias. Como é o nome? Bissexto. Então, as estações do ano, elas são bem fixadas. Ah, professora, nós moramos aqui no Nordeste e só tem o verão e o inverno. O verão é sol, mas o inverno não é chuva. Então, é isso que vocês identificam como inverno. Inverno é frio, é estiagem, né? Graças a essa inclinação, a Terra por ser inclinada e fazer esse giro, às vezes quase numa rotação só, às vezes já derriada para um lado, às vezes inclinada para o outro, é chamado cada local em que a Terra se encontra nessa posição, num determinado período que ela está fazendo a translação, é chamada estação do ano, certo? Ao longo do ano, são 4 estações: primavera, verão, outono e inverno.
Ah, mas professora, aqui no nosso país tem mais verão. É a estação que vigora, né? Grande parte da porção do planeta que recebe esses raios solares com muito maior intensidade, né? Em outros locais tem menor incidência. Isso acontece no momento de transição de inverno para verão. Assim como o outono é a fase de transição de verão para inverno. Quando vai saindo do verão, entrando para o inverno, nós chamamos de outono, que é aquele período que chove mais aqui na nossa região. Esse período acontece exatamente naquela data em que é tão apreciada por nós nordestinos e que cremos tanto de acordo com a nossa religião, que abrange a maioria, não de todos, que é o catolicismo. Então, as datas que se passam de uma estação do ano para outra são definidas por posições exatas em que a Terra está em sua órbita. Essas posições são chamadas de equinócio e solstício. Equinócio e solstícios. Vamos ver o que é que significa cada uma delas. O equinócio, ele corresponde à posição da Terra em que o dia claro e a noite têm a mesma duração. São aquele dia em qualquer região do planeta. Ele há 2 equinócios. Um dele marca o início da primavera e o outro o início do outono no hemisfério sul. O equinócio de primavera geralmente começa dia 22 de setembro e no outono, dia 21 de março. Olha como coincide com as nossas chuvas, né? O equinócio de outono. Então, fiquem atentos a essas datas. Quando é que começa a primavera? Dia 22 de setembro. E em outubro, 21, e o outono, em 21 de março. Isso acontece nesse período de transição que nós chamamos de equinócio. É a posição da Terra em que o dia claro e a noite têm a mesma duração. O dia claro e a noite, elas têm a mesma duração. Então, quer dizer, escurece, né? E escurece e clareia o sol, eles têm o mesmo período de tempo, de intervalo de tempo. É o equinócio. Já o solstício, né? É o quê? Ele corresponde à posição da Terra em que a duração do dia claro e a noite alcançam a diferença máxima. Então, é aquele dia que clareia muito rápido, muito cedo e escurece muito cedo, né? Isso há 2 solstícios do ano. No início do verão, cujo dia claro é mais longo, né? Quando a gente tá claro, passa muito tempo claro. Então, já é 6 horas, ainda tá claro. E no início do inverno, no qual nós temos a noite mais longa do ano, né? Que é quando começa a escurecer mais cedo. Então, quando tá nesse período que a gente acha que é claro, já tá muito tarde, ou quando a gente acha que é noite e ainda tá cedo, então quer dizer que é o solstício. Ele começa quantos solstícios aqui no Brasil, no nosso hemisfério sul? De 22 de dezembro, né? Que é quando começa o verão, e dia 21 de junho, que é quando começa o inverno, né? E a Terra, onde é que ela está localizada? Todo mundo já sabe, né? Nós temos várias culturas de diversas civilizações foram bastante influenciadas por esses fenômenos celestes, né? As estações do ano, os dias, né? No caso, ela inspirou muitos pensadores na antiguidade a estudar esses astros aparentemente que se moviam no céu. Suas observações hoje resultaram em vários modelos que descrevem movimentos, entre os quais 2 se destacam. Então, a observação do céu, muitos cientistas chegaram a 2 conclusões que são as mais estudadas e as mais, como podemos dizer, polêmicas, né? No momento a gente fala muito sobre esse assunto. Primeiro modelo onde a Terra se localizava no mundo, no planeta, no universo, né? É o modelo geocêntrico, em que a Terra é o centro do universo. Já pensou? Só nós somos tão importantes aqui, nós do planeta Terra, que nós somos o centro do universo.
todo mundo gira ao redor da gente, né? Os astrônomos da antiguidade observavam o Sol, os planetas, as estrelas, que pareciam todos girar ao redor da Terra. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra, né? Foi proposto, então, esse modelo de haste, que a haste girava ao redor da Terra, chamado geocêntrico. O geocentrismo, né? Que é onde os cientistas acreditam em que a Terra é o centro do universo, né? Um dos defensores desse modelo, há mais de 2.300 anos, foi Aristóteles. Mais tarde, muitas outras teorias, né, foram apresentadas para divulgar os novos estudos e que não, a Terra não é o centro do universo, né? Que é o heliocentrismo, que é um modelo heliocêntrico, em que o Sol é o centro do sistema solar, do nosso sistema, em que os planetas giram ao redor do Sol. Isso é o modelo heliocêntrico, em que o Sol está lá fixo, é a nossa estrela, e que nós, planetas que não emitimos luz, aliás, falo nós como planeta Terra, que não emite luz, giram ao redor dessa estrela, né? No início do século XVIII, o alemão Kepler, né? Ele analisou as informações sobre a posição dos planetas obtidas por um outro já cientista, né? E concluiu que as órbitas percorridas pelos astros em torno do Sol têm a forma de elipses. Então, elas giram em uma mesma forma, em uma mesma rotação, podemos dizer assim, em um mesmo movimento, uma mesma rota. De maneira simplificada, uma elipse pode ser vista como um círculo alongado, que é esse círculo que o planeta sempre percorre em mesma direção ao redor da estrela, que é o Sol. Esse modelo foi observado por muitos cientistas e chegaram a aperfeiçoar por esse alemão chamado Kepler, o modelo heliocêntrico. Quero que vocês todos compreendam. Faça a leitura dos livros, a aula de hoje foi mais rápida, porque nós precisamos acompanhar as mudanças que acontecem aonde? Visualizadas no nosso céu. Um beijo e até a próxima.